Olá, meu nome é Francis Lane e no vídeo de hoje eu estarei fazendo a resenha do livro A Tormenta de Espadas, pela série As Crônicas de Gelo e Fogo, livro 3, escrito pelo George Martin. Bom, galera, eu sou suspeita para falar desses livros porque o autor, por mais que ele tenha um ponto de vista um pouco ruim, porque ele fala de uma forma meio nojenta em relação a algumas personagens mulheres do livro, mesmo assim, eu gosto muito dessa série porque ele escreve de uma maneira muito boa e ele do tempo todo tá te surpreendendo. Então eu acho os livros dele simplesmente incríveis. E eu gosto muito de assistir a série, de ler a série de livros e depois assistir a série, né? Porque dá uma boa mesclagem, porque muita coisa que tem no livro não tem na série. Então é maravilhoso você fazer esse tipo de coisa, ok? E assim, na resenha de hoje, eu já falo, se você não gosta de spoiler, não assiste a resenha porque eu amo dar spoiler, ok? Bom, gente, até agora, esse terceiro livro do autor é, no meu ponto de vista, um dos melhores. Porque a todo momento você tá com o coração assim preso, né? Porque o autor consegue te surpreender muito nesse livro. Então tá. O autor, ele trabalha da seguinte forma. Em cada capítulo, ele vai contando a história, porém é o ponto de vista de algum personagem específico do livro, ok? Então tá. Aqui existem várias casas importantes. Uma dessas casas é a casa Stark. O líder da casa Stark acabou morrendo. Se você quiser saber o porquê ele morreu, ou você lê o livro, ou você assiste as resenhas passadas. Então, ele acabou morrendo. E aí o seu filho, Robb Stark, teve que pegar o seu cargo, teve que virar rei. E o Robb Stark, ele é muito novo ainda, porém ele entende muito de batalha, muito de guerra. E aí ele começa a travar várias guerras com as outras casas. E aí ele acaba firmando um contrato, um compromisso com um dos líderes da casa, de que se ele se juntar com ele, com Robb Stark, ele vai casar com uma das suas filhas depois que a guerra acabar. Esse contrato ele foi firmado pela Catelyn, a mãe do Robb Stark. E aí, tá tudo firmadinho. Por mais que o Robb não gostou muito desse trato, ele teve que acabar aceitando porque ele tá muito preocupado com as guerras. E aí, conforme a guerra vai indo, ele acaba conhecendo uma mulher simplesmente incrível e acaba se apaixonando por ela. E aí ele manda o trato pra puta que pariu, né? E acaba resolvendo casar com essa mulher simplesmente incrível. A Catelyn, sua mãe, fica simplesmente muito revoltada com esse ato, porque ela conhece o líder da casa que ele fez o trato. E ela sabe que vai ter vingança. Ela sabe, e aí ela tá muito brava com ele, às vezes fica tratando um pouco mal a menina, né, que ele casou, mas tá, ele casou. Aí, conforme vai indo as guerras, na posse do Robb Stark, está o Jaime Lannister, que é de uma casa rival, né? E aí o Robb acabou tendo essa posse desse cara. Só que aí a Catelyn, ela tá muito preocupada com as suas filhas, que é a Arya e a Sansa, que tá na posse da rainha lá na casa Lannister. E aí, a Catelyn acaba fazendo um trato com o Jaime. Fala assim, ó, Jaime, eu sei que muita gente quer te matar aqui, eu tenho vontade de te matar também, mas eu tô preocupada com as minhas filhas. Vamos fazer um trato. Eu te solto com a condição de que quando você voltar lá, você vai soltar minhas filhas, a Sansa e a Arya. E aí, eles acabam firmando esse trato, e aí a Catelyn, ela acaba mandando, junto com o Jaime, a Brienne, que é uma soldada mulher simplesmente fodona. E aí, durante o percurso até a casa Lannister, porque a Catelyn solta o Jaime, esse laço fica simplesmente muito bacana, porque a Brienne e o Jaime, eles têm todo aquele negócio de querer um ser melhor que o outro, né, em relação à batalha. E aí, acontece algumas coisas e eu gosto muito desse laço de amizade que os dois acabam formando. É simplesmente muito fofinho. Um ao outro tenta ajudar, sabe? E assim, eu acho que a Brienne gosta do Jaime. No meu ponto de vista, eu acho que ela é apaixonada por ele. Por mais que o Jaime seja apaixonado pela Cersei, sua irmã. Mas tá.
E aí, pelo fato de Catelyn ter soltado o Jaime, o Robb Stark tá muito revoltado com a mãe, porque não era para ter feito isso, porque destruiu todas as táticas de guerra dele. E aí ele acaba punindo a mãe dele, em vários quesitos. E aí, nesse livro também acontece uma coisa muito importante, porque o anão, o Tyrion Lannister, ele acaba se tornando praticamente um conselheiro, a segunda mão do rei, que o rei é o Joffrey, né? E aí ele fica praticamente corrigindo as cagadas que o Joffrey faz em todo o livro. Ele praticamente, o anãozinho, ele leva o reino adiante, ele melhora, ele começa a arrumar todas as coisas ruins que o rei Joffrey está executando. Então, o papel do anãozinho é simplesmente incrível, além do anãozinho ser um dos meus personagens preferidos. E aí, o pai do anãozinho, ele acaba tendo uma ideia, porque até agora o Jaime, ele ainda não chegou na casa Lannister. E aí, o pai do anão, ele acaba tendo uma ideia, né? Ele resolve que Sansa vai ter que casar com o anãozinho. Ele vai ter que casar com o anãozinho Tyrion, né? E aí eles acabam se casando por obrigação. O anãozinho sofre muito em relação a isso, porque ele ama uma mulher que é puta. E aí ela acaba sofrendo com isso, o anãozinho também. Só que o mais bacana disso tudo, gente, é que por mais que o anãozinho casou com a Sansa e o pai dele quer que ele consuma o casamento, né? Vocês entenderam? Ele acaba respeitando a Sansa, porque ele sabe que a Sansa não gosta dele. E a Sansa é praticamente uma criança, e ele não vai ter relações sexuais com uma criança, né? Então eu acho essa postura do anãozinho simplesmente incrível, porque ele não viola a Sansa, ele respeita a Sansa. E ele fala, olha, eu só vou ter relações sexuais com você no momento quando você estiver preparado e quando você quiser. Eu acho muito lindo isso em relação ao anãozinho. E aí a história vai sendo montada, vai tendo toda uma narrativa aqui na história. E aí, para tentar consertar essa cagada que o Robb Stark fez de ter desmanchado o trato que ele fez com um dos líderes da casa, ele tem a seguinte ideia de que o tio dele, que tem um cargo muito importante também em uma das casas, vai ter que casar no lugar dele, com uma das filhas desse líder. E aí, o mais incrível de tudo é que o líder da casa, ele acaba aceitando, então tá tudo certo. Então lá eles resolvem se casar, né? O tio do Robb Stark com uma das filhas desse líder. E aí, tá tudo certo, o casamento tá lindo, incrível, tudo normal. Eu acho aquilo meio suspeito, porque olha, ele nem falou muito, ele nem quis se vingar. Só que aí tem a coisa mais revoltante e triste do livro. Gente, lembra que a Catelyn Stark, ela disse que tinha suspeita que ele iria se vingar? Exatamente, ele se vinga e acaba matando de forma monstruosa o Robb Stark, sua mulher e a Catelyn e várias pessoas que estavam no exército dele. E assim, é um momento muito triste, o autor realmente me pegou. Foi muito triste essa parte do livro, né? Mas a Catelyn tinha avisado. E, obviamente, era pra ter tido um pezinho atrás. O Robb Stark, ele errou muito no casamento. Ele, de certa forma, não ficou preocupado. Ele deu uma vacilada. Essa é a questão. E o pior disso tudo, gente, é que a Arya Stark, uma das irmãs do Robb Stark e filha da Catelyn, ela tava tentando voltar pra eles. E ela conseguiu. Só que ela chegou tarde. No exato momento que ela chegou no casamento, tava tendo toda essa tragédia e ela acabou presenciando, vendo, assim, não diretamente, mas ela sentiu, ela ficou ouvindo as pessoas falar que o irmão dela tinha morrido e a mãe dela tinha morrido. E assim, simplesmente muito triste, porque a Arya sofreu muito com tudo isso, né? E também teve outro casamento no livro, que é o casamento do rei Joffrey com a rainha Marjorie. E assim, cara, que casamento incrível. Por quê? Eu gostei muito do desfecho da história,
Porque o casamento, o Joffrey, ele acaba casando com a rainha Margaery. E durante o casamento, ele acaba humilhando muito o anãozinho, né? O anãozinho, o tio dele. E aí, no casamento, ele acaba morrendo envenenado. E todo mundo acha que é o anão que matou ele. Porque no casamento e durante toda a história, o anão vive fazendo ameaça para o Joffrey, falando coisas monstruosas, né? E todo mundo desconfia que foi o anãozinho que matou ele. E aí o anãozinho é preso e a Sansa foge. Foge para um lugar aí para tentar se salvar, porque vai acabar sobrando para ela também. E pelo fato dela ter fugido, aí as coisas pioram, porque realmente todo mundo pensa que foi o anão que matou mesmo o rei Joffrey, né? E aí acaba tendo um duelo por combate, um duelo para poder tentar salvar a vida do anãozinho, né? E o Montanha é um dos adversários. E aí acaba que um cara de uma das casas resolve ajudar o anãozinho. Só que aí acontecem umas coisas aí que eu não vou mais contar, porque senão eu estarei dando muito spoiler. Só sei que esse livro é um dos meus melhores, né? O Bran Stark, ele também tem um papel muito fundamental, que ele é um menino muito especial. Ele tem um dom incrível, que vai ter um papel muito... Sabe, eu sinto que eles estão preparando esse personagem, porque mais pra frente ele vai fazer algo incrível. Ele tá sendo preparado, porque ele tem alguns dons. E o Jon Snow, ele que é da Patrulha da Noite, ele também tá exercendo um cargo muito importante e é simplesmente incrível. O Jon Snow também é um dos meus personagens preferidos. Bom, gente, a resenha ficou muito grande, desculpa, mas eu realmente sou suspeita pra falar desses livros, eu gosto muito. Se você gostou da resenha, dê um curtir pra me ajudar, né? E compartilhe com seus amigos que gostam de Game of Thrones, gostam de livros, e é isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tchau e até o próximo vídeo.